Shalom pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no 5º vídeo da série A Beleza de Jesus. O último vídeo nós falamos sobre os ensinos de Jesus. E agora nós vamos falar o que este ensino fazia nos discípulos, né? E aquilo que virá ou que viria depois deste ensino, né? E uma coisa muito interessante que é pra gente entender é que nós somos os discípulos hoje, né? E amanhã nós seremos aqueles que vão discipular. Eu queria pedir para vocês, pessoal, uma coisa muito importante para que esse vídeo seja compartilhado, né? Para que ele tenha bastante visualizações. Se você pudesse dar o joinha, né? E também pudesse apertar no sininho e o alerta para que quando subir um vídeo aqui no canal você saiba que tem um vídeo novo. E também se você puder compartilhar nas suas redes sociais, se você puder, se você gostar desse vídeo, se abençoar a sua vida, que você também compartilhe. Amém? Hoje a nossa palavra sobre a beleza de Jesus, sobre os discípulos, queria falar um pouquinho sobre o antes e o depois do Pentecostes, né? Houve um ensino muito poderoso da parte de Jesus como discipulador para os discípulos. Mas até Jesus ir para a cruz, nós víamos nos discípulos sinais de pessoas não tratadas ainda. Eles tinham um ensinamento dentro deles, mas era algo externo. E depois do Pentecostes, a gente percebe que houve uma grande mudança, porque aí foi de dentro para fora. E eu queria conversar isso com vocês hoje, né? Então, qual que é a história dos discípulos? Antes do Pentecostes, havia uma diferença, né, muito grande entre Jesus e eles. Então, Jesus era um cara tratado, Jesus era Deus, Jesus era humilde, é o que nós temos conversado, né? Os discípulos não eram tratados. Então, essa é a prova do triunfo do orgulho de Satanás. Lembra do veneno de Satanás que nós conversamos? Esta é a prova de que o veneno de Satanás, do orgulho, estava dentro deles. Eles não podiam fazer nada quanto a isso. Eles precisavam de alguém, de um redentor, de um remidor para extirpar esse veneno de dentro deles, né? Nos vídeos anteriores, os discípulos estavam destituídos de humildade. Vocês lembram disso? Eles queriam provar o tempo todo que eles eram maiores uns que os outros. O tempo inteiro eles ficavam confabulando, pediam até ajuda da mãe deles, né? A mãe de 2 discípulos entrou na história. Jesus, faz com que na eternidade um dos meus filhos se assente à direita, outro à esquerda, né? E Jesus respondeu: isso não compete a mim, compete a meu pai, não tem como você me pedir isso, né? Algo só o meu pai pode fazer isso, né? Então, até no dia da ceia, a gente viu que os discípulos estavam ainda ali lutando para ver quem que ia ser o líder, quem que ia ficar no lugar de Jesus, quem que ia ser o maior. Ou seja, antes os discípulos, antes do Pentecostes, antes da ascensão de Jesus, eles lutavam com este veneno. E eles eram incapazes, né, de fazer algo contra isso, né? Os discípulos de Jesus, na primeira etapa, quando Jesus foi batizado, ele saiu do batismo, ele foi chamar discípulos, fazer discípulos. Nessa primeira etapa, a primeira coisa que os discípulos precisaram fazer foi seguir a Jesus. Então aqui tem um código para a gente aprender, tá bom? Primeira etapa é nós seguirmos. A partir da hora que eles começaram a seguir Jesus, eles tiveram que abandonar uma vida antiga de pecado, ou seja, largar todo o mal que eles faziam, porque havia um ensino de Jesus, Jesus mostrava para eles qual era o correto, né? E aí eles largavam aquilo que não correspondia com o reino de Jesus, o reino de Deus implantado por Jesus na terra. Então eles começaram a seguir, eles abandonaram e largaram uma vida de pecados e, por consequência, eles passaram a obedecer. E a gente pode dizer que eles fizeram isso praticamente à risca. Eles obedeciam ao Senhor em tudo. E Jesus, como discipulador, chamava a atenção deles quando eles não conseguiam
né? Era claro que havia algo enraizado neles, né? E era inconsciente. Por quê? Por mais que eles seguiram a Jesus, largaram, abandonaram os pecados, obedeciam a Jesus, havia algo inconsciente dentro dos discípulos que não deixava eles serem iguais a Jesus neste aspecto. Algo que é inconsciente, algo que é natural. É como se fosse a parte selvagem dos discípulos. Por mais que eles estavam com o próprio Deus na frente deles, havia um instinto colocado dentro do ser humano, que nós chamamos de o veneno de Satanás, o orgulho. Eles não conseguiam lidar com isso. Até no dia da ceia, eles estavam ali lutando para quem seria o maior. E o veneno do orgulho é exatamente esse, que faz a gente lutar para ver quem vai ser o melhor, quem vai ser o maior, quem vai liderar, quem vai conseguir, quem vai estar por cima do outro. E os discípulos, eles agiam assim, né? E acontece que o ensino de Jesus era para que eles expulsassem e matassem essa natureza o tempo inteiro. Vocês lembram dos vídeos passados? Qual foi o ensino de Jesus? Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser aquele que lidera, seja aquele que serve. Jesus o tempo inteiro estava dizendo palavras como espadas para cortar isso. Ou seja, para matar. Se eles quisessem serem usados igual Jesus foi usado, eles tinham que fazer isso. Para, de alguma forma, se tornarem iguais a Deus, né? E nos dias de hoje, o que nós vemos? Pessoas que são discípulos de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus, nós somos, amém? Aqueles que são filhos são discípulos, porque um discípulo aprende com o seu discipulador. São pastores, líderes, obreiros, professores, certo? E nós somos usados poderosamente nos dons do Espírito, não é verdade? Muitas pessoas têm dons incríveis, habilidades incríveis e de forma poderosa. Curam, pregam, cantam, né? Mostram grandes habilidades. Porém, para todos, para mim, para você, para qualquer pessoa, chega o tempo do teste. Chega o tempo do confronto, chega o tempo do deserto. Porque é nesta hora que é provada a nossa humildade. E caso ela não exista, ela é gerada por Deus, por aqueles que se deixam ser tratados. Não existe forma de fugir disso. Não existe alguém que não passe por isso, porque todos nós somos filhos de Adão e Eva que pecaram. Está dentro da gente. Então, um dia Deus vai tratar a gente. Se tivermos o Espírito Santo de Deus para nos fazer ter a revelação de que é um teste, de que é um deserto, de que é a graça e a misericórdia de Deus nos fazendo parecidos com Cristo. Qual que foi a história de Cristo? Mesmo ele não tendo pecado, ele foi envergonhado, humilhado, rejeitado, né? Morto do pior jeito. Então, existem situações na nossa vida que, se nós não entendermos que é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que está tentando nos fazer mais parecidos com Cristo, lembrando, fazendo um parênteses aqui, a salvação está para a humildade, né? Se nós não alcançarmos pelo menos um caminho da humildade, não haverá salvação para nós. Jesus, ele veio nessa terra para mostrar um caminho, e o caminho que ele mostrou, o único caminho, é ser humilde. Se esta humildade não for testada e aprovada, teremos um problema na eternidade. Nós seremos julgados, né? A palavra fala que nós seremos julgados. Só que os discípulos eram completamente impotentes diante deste veneno. Eles não tinham o que fazer. A prova era de que, enquanto eles estavam com Jesus, antes do Pentecostes, eles eram incapazes de lidar com isso. Não tinha o que eles faziam que transformava o coração deles manso e humilde. Não tinha o que eles podiam. Eles tentavam, mas eles não conseguiam. Vocês lembram que antes de Jesus morrer, veio aquele soldado, né, para prender Jesus? O Pedro levantou o cutelo dele e cortou a orelha de Malco. E Jesus falou: ô Pedro, que história é essa? Não é assim. Colocou a orelha do cara no lugar, né? Ele não era manso. Ainda não tinha sido moldado isso nele, né? E nesses 3 anos, até o último dia, como já repeti várias vezes, né? Porque quando a gente lê isso, poxa vida, eles conviveram com Jesus o tempo inteiro. Até nascer, eles estavam brigando
para quem ia ser o cara que ia liderar. Aí Jesus vira e fala, né? Vocês querem liderar? Seja o que sirva, porque o que lidera serve. E ele fala, eu fiz isso. Eu sou aquele que entre vocês serve. Não que veio para estabelecer um reinado, né? Jesus, em momento algum na terra, se estabeleceu como rei. Ele aniquilou a forma de rei para ser servo. E essa é a prova, gente. Qual é a prova? Os discípulos, em 3 anos, não conseguiram aprender algo. Mesmo com o próprio Salvador ali, eles não conseguiram aprender que a humildade era o caminho. Eles tentavam, mas eles não conseguiam. Não havia nenhum argumento, não havia nenhuma percepção, né? Não havia nenhuma decisão pessoal da parte dos discípulos, nenhum esforço. Por mais sincero que eles fossem, eles não conseguiam expulsar tal mal entre eles. E eu poderia dizer para vocês assim, né? Se Satanás expulsar Satanás, só vai servir para que algo maior entre na pessoa, né? Como que uma pessoa mal consegue expulsar o mal dela mesma? É mais ou menos isso. Então, o que teria que acontecer? O bem entrar dentro do mal para expulsar o mal. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Jesus, ele dava um ensino, mas era externo. Por isso que ele disse, eu preciso ir para que venha o Consolador. E João, ele escreveu bem, né? Que este Consolador, o Espírito Santo, nos ensinaria de todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso grande discipulador hoje. Ele teria que vir, Jesus subiu ao céu, né? A palavra nos mostra que houve uma morte. A morte fez o quê? Destruiu o mal. O mal não pode expulsar o mal, mas veio a morte de Cristo e destruiu o mal e nos afastou do pecado. Aí veio o quê? A ressurreição. A ressurreição nos deu vida. Então, aquele que estava morto passou a viver. Aí depois veio o quê? A ascensão. Jesus disse, eu vou subir, eu tenho que ir para que venha o Consolador. E aí ele derramou o Espírito dele sobre os homens. Porque Jesus era um na terra. Quando ele subiu, ele derramou o Espírito que poderia habitar naqueles que quisessem ou aceitassem Jesus como o Salvador. A partir daquele famoso batismo do Espírito, ele habitaria nos homens, certo? A partir daí, Jesus passou a ensiná-los não mais exteriormente, mas Jesus passou a ensinar os discípulos de dentro para fora. Esse foi o grande discipulado de Jesus. Então, precisamos entender. Foi importante para os discípulos passarem por aquilo? Foi. Por quê? Eles entenderam que só através do batismo do Espírito Santo eles conseguiriam estabelecer a morte do eu, a morte do orgulho, a morte da semente, do veneno que entrou lá no jardim. Só o bem pode extirpar o mal. Em nós, sem Deus, não há nada de bom, não há nada que se aproveite. Então, esses 3 anos, os discípulos puderam entender que por mais que eles recebiam palavras do próprio Deus, só o próprio Deus dentro deles poderia extirpar o mal que estava dentro deles. E é um mal que não existe possibilidade de lidarmos com ele se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. E este ensinamento foi o principal ensinamento de Jesus para os discípulos, porque mesmo depois da morte dele, ele passou a ensiná-los, mas de uma forma de dentro para fora. E eu queria que a gente prestasse atenção, que os discípulos, eles foram usados poderosamente por Deus antes de terem o batismo com o Espírito Santo. Entendam isso. Ai, Wesley, mas não é o Espírito Santo que faz? Entendam uma coisa. Não quero entrar aqui sobre os dons do Espírito, mas eu preciso falar sobre a outra parte do Espírito, né? O Espírito Santo nos dá 9 dons para manifestar o poder.
mas existem 9 frutos. Wesley, é possível você usar os dons do Espírito sem o Espírito? Bom, se você olhar para os discípulos que atuaram no poder de Jesus antes do Pentecostes, eu posso afirmar o quê? Os discípulos não expulsavam demônios? A palavra fala que eles não iam de 2 em 2, eles curavam, faziam as mesmas coisas que Jesus? Então é pelo poder de Jesus, pelo poder e autoridade do nome de Jesus e pela fé. Como eles viam o rei fazer, né, o próprio Deus que era Jesus fazer, e Jesus deu, eu dou autoridade para vocês fazerem no meu nome. E os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Então a autoridade do nome de Jesus faz milagres. Mas o que eu quero que a gente entenda junto é que a mudança dele só ocorreu quando o próprio Jesus, em seu espírito, passou a habitar neles, a partir do Pentecostes. Ali houve uma transformação e uma extirpação do mal de dentro para fora. E o que moldou eles não foi o fruto do pecado, do conhecimento do mal, do bem e do mal que Eva e Adão comeram e entrou. O que mudou a história dos discípulos foi o fruto que o Espírito Santo dá. E o fruto não tem nada a ver com dom, porque uma pessoa ela pode ser poderosamente usada por Deus nos dons, mas não quer dizer que ela está sendo aprovada por Deus. O que me diz e te diz que uma pessoa está sendo aprovada por Deus, Jesus disse, olhe para o fruto da árvore, o fruto que ela der. E o Espírito Santo produz um fruto em nós que tem 9 características, né? Se você quiser ver, vai lá em Gálatas 5, procure, lê o texto todo que fala sobre a velha natureza, a nova natureza, os frutos da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito conseguiu tirar, extirpar dos discípulos a atuação do veneno do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eu queria terminar esse vídeo dizendo, precisamos orar para que nós não nos satisfaçamos em apenas ser usados por Deus, em apenas ser usados nos dons. Se a gente se satisfazer com isso, nós teremos um problema muito grande no grande dia, no julgamento. Nós vamos dizer para Jesus, mas Senhor, eu curei, eu expulsei demônios, no teu nome, milagres. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. O que diz que estamos completamente aprovados por Deus é o fruto que nós damos, é a semente do fruto do Espírito em nós. Vamos orar para não ficarmos satisfeitos em sermos discípulos usados, mas vamos orar para que tenhamos o fruto que o Espírito Santo dá em nós. Só esse pode extirpar toda forma de orgulho que há dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, que a beleza de Jesus possa estar de dentro para fora na sua vida e na minha vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.